Olá, bom dia! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai estar aqui com a Sueli, terapeuta, e ela vai contar pra gente um pouco da história dela, de como ela lidou com uma doença que ela descobriu e o quanto isso afetou a vida dela e depois como ela conseguiu superar tudo isso. Olá, Sueli! Vou te chamar. Vamos lá, hoje é a primeira live da Sueli. Hoje ela vai ser a minha estrela do dia. Olá! Oi! Bom dia, minha amiga! Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia! E aí, como é que Tá tá me o vendo céu? bem? Como está o céu da Bahia hoje? Nossa, hoje tá um dia maravilhoso. É, Maravilhoso. Nossa, gente, tá um sol. conta pro Tá o pessoal onde dia. é que você mora, Sueli. Só pro Eu pessoal moro em lembrar. Arrai... Ah, Eu moro em Arraial da Ajuda, Porto Ah, Seguro. que lugar maravilhoso, gente. Que céu, que mar. Realmente é. Muito bom. Eu adoro morar aqui, adoro. Bom, Sueli, eu fiz questão de convidar você para vir aqui, porque eu te conheço, né? Conheço você como pessoa, conheço você como profissional, conheço a sua história, acompanhei uma parte aí do seu processo de transformação, de ressignificação. Então, eu Sim. queria que você compartilhasse um pouquinho aqui com o meu público, para eles te conhecerem melhor e contar. Então, eu vou começar do começo, né? Primeiro, eu queria que você Uhum. fizesse uma breve apresentação sua. Bom dia para todos, né? Obrigado, Mari, por ter me convidado. Eu sou Sueli Nepomuceno Campbell, né? Sueli Campbell. E Chiquérrima. eu, muito chique. Eu sou, na minha formação inicial, eu sou professora de matemática, eu fui diretora por 7 anos, depois eu estudei psicopedagogia e fui me formando em outras terapias. E agora eu sou terapeuta também. Uhum. Bom, essa pessoa aí que vos fala tem muitas formações em PNL, em hipnose, em análise corporal, em coaching. Que mais você tem, Sueli? Tanta Em formação, terapia amiga. breve, Terapia breve, você fez terapia terapia breve, breve. Muito bom. e constelação familiar. Uhum. E o melhor de tudo isso é que eu fui colocando em prática todas as terapias que eu fui estudando com os meus alunos, que eu sou psicopedagoga, e com Aham. as famílias dos alunos. Então, Uhum. eu vi que realmente funciona. É E porque agora eu coloco em prática. quando a gente, Oi? quando a gente tem um conhecimento e a gente está, às vezes, num outro contexto, a gente continua sendo a pessoa com o conhecimento. Não dá para a gente deixar o conhecimento em casa e ir para outro Não. lugar, né? Então, a gente É, acaba conectando. Eu vivo bastante essa realidade também, de me pegar no ambiente, às vezes no consultório, atendendo um paciente, e aí começa a conversar uma coisa, e aí a gente traz conteúdos de outras terapias, né, de outras significações. Então vamos lá, Sueli. Então vamos contar um pouco dessa sua trajetória. Você falou que você tem uma trajetória aí na área da educação, né, tanto como professora, como diretora e depois psicopedagoga. E aí, como é que foi para você quando você teve o diagnóstico da doença? Você começou a apresentar alguns sintomas e aí foi muito rápido que você teve que parar de trabalhar ou não? sim, eu comecei a apresentar alguns sintomas com 26, com 32 anos, Uhum, 31 anos. uhum, Eu era diretora de uma escola e meus pés começaram a inchar.
Uhum. Mas eu achava que era só porque, como eu trabalhava num dos únicos 3 morros da cidade de Cabralha, que até então eu morava, eu achava que era porque eu subia muito morro e descia 3 vezes ao dia, porque eu Aham. trabalhava 12 horas por dia. Aham. E depois o joelho começou a inchar. E eu chegava em casa e colocava para cima, e passou. Aí depois de um ano, eu não consegui mais sair da cama. Tudo, eu fiquei paralisada. Uhum. E era muita dor, né? Inchava demais. E Uhum. você imagina só como era uma pessoa que trabalhava 12 horas por dia, não Super conseguia sair da ativa. cama. Uhum. Super. E aí eu fui para os médicos, né? E o médico falou comigo que eu tinha que ir para uma capital, porque eu morava no interior da Bahia. Aham. E eu achei que quando ele falou isso, eu achei que eu tivesse com câncer, sabe? Porque, não, ele falou: olha, eu já tentei de tudo com você, tudo que eu sabia para reumatismo, eu tentei para você, com você. Agora você precisa ir para uma capital. Uhum. Eu pensei, não é só isso que eu tenho, deve ser alguma coisa mais séria, ele não quer falar. E aí eu fui para Belo Horizonte, para casa da minha irmã, Aham. e aí realmente eu passei por vários médicos, e aí constatou que era artrite reumatoide. Uhum. Mas até chegar nessa constatação, foi Uhum. um casamento, um relacionamento muito estressante também em torno. A pessoa era muito ciumenta e eu tinha um trabalho também que era muito estressante. Uhum. Então, o estresse, e como eu me fechei para o mundo, né? Eu vivia só trabalho, casa. Para você ter uma ideia, na minha casa, meu relacionamento, ele não admitia que ninguém fosse na minha casa. Eu não podia ter amigos. E eu vivia nesse relacionamento. Porque quando você está nesse tipo de relacionamento, você não enxerga como um abuso. É normal, vai sendo normal para você. Uhum. E eu fui para Belo Horizonte, voltando, né, à história, eu fui para Belo Horizonte e aí eu consegui uma médica, que eu estou com ela até hoje, né? E ela deu o diagnóstico de artrite reumatoide. E aí E começou o começou, tratamento mais certeiro, então. começou um tratamento correto Aham. para. Porque ela era uma especialista. Não é que o médico que me tratava em Cabralha não era um bom médico. Ele não era um Certo. especialista em reumatismo. Uhum. E aí nós começamos com o tratamento, mas era um tratamento muito, muito agressivo. Eu comecei com um tratamento de cortisoide, onde eu era super magra. Em 3 meses eu quase que dobrei o meu peso. Na época Uhum. eu pesava 49 quilos, eu era muito magra. E passei para 85 quilos. Nossa. Então, assim, para eu aceitar me ver no espelho com aquele tanto de peso, para mim foi um susto, sabe? Mexeu muito com a sua autoestima, né? Imagina. Mas a doença não só é essa coisa de você passar de um peso para outro, mas a doença em si mexeu com a minha autoestima. E você perdeu Porque a eu sua me. autonomia, né? Você perdeu a capacidade de fazer as coisas sozinha. Tudo, tudo. Para eu sair da cama, alguém tinha que me tirar. Para Aham. eu comer, alguém tinha que me dar, sabe? Então, você se sente uma pessoa assim, eu não posso fazer mais nada. E ainda sente que é E um isso peso para o outro, né? É uma sensação assim. é.
é um peso. E isso foi piorando com o tempo, porque era o corpo, mas a mente também. E com esse espaço de doença física, eu comecei a apresentar alguns sintomas também de doenças mentais, de uma doença mental, que é a depressão. E aí a minha médica pediu para eu passar para um psiquiatra, aí foi constatado com um outro diagnóstico de transtorno de humor depressivo. Então, tinha dias que eu estava bem, tinha períodos do tempo que eu estava super feliz e períodos do tempo que eu estava lá embaixo. Então, o humor mudava muito. Tá. Mas o que imperava maior era a baixa, né? Tá. E eu comecei também a fazer um tratamento psiquiátrico. Eu fiquei 2 anos fazendo esse tratamento psiquiátrico com remédio. Depois eu passei, ele falou que eu estava pronta para ir para o psicólogo. Eu também fui para o psicólogo. E aí eu comecei também a fazer meditação. Mas eu fiquei muitos anos. Agora vai fazer 22 anos. 22 anos nesse diagnóstico, né? Desde o diagnóstico até hoje. Uhum. Mas, e depois desse cortisoide que começou a eram tantos anos de cortisoide e que a doença não melhorava, que ela corroeu minhas articulações das mãos e dos tornozelos. Então, me deu erosão nas mãos e tornozelos, osteoporose. E eu não conseguia nem mexer minhas mãos, carregar nada, andar era difícil para mim. Aí minha médica começou com um tratamento mais agressivo ainda, que era com quimioterapia, um remédio quimioterápico que é usado no tratamento de câncer nos ossos. Mas uma dosagem menor, ele é usado para artrite reumatoide e também para lúpus. Tá. Você vai para esse tratamento quando os outros não conseguem. Não funcionaram. Uhum. E aí eu tomava esse remédio toda sexta-feira à noite, aí eu ficava sexta, sábado, domingo, segunda, terça de manhã, terça e quarta-feira de manhã eu começava a melhorar. Aí eu ficava assim, bem. 3 dias bem, 4 dias mal, basicamente, né? Basicamente era 2 dias e meio bem e o resto mal. Tá. Pior ainda. Mas nesses 2 dias e meio eu tinha a vida, né? Uhum. Eu tinha vida de volta. E aí a depressão foi piorando e teve uma época que eu cheguei e pensei assim, para que eu acordo? Eu abri os olhos e pensava, para que eu acordei? Porque era tanto sofrimento que eu cheguei ao ponto de inconscientemente vir para o consciente que eu não queria mais viver. Deixa eu só falar uma coisa, Sueli, só para quem está entrando depois, que não acompanhou o comecinho da live, a Sueli hoje ela é terapeuta, ela tem formação de pedagogia e ela está contando um pouco da história dela, que ela teve um diagnóstico de artrite reumatoide aos 32 anos de idade, aí demorou para chegar num especialista que fosse fazer o tratamento correto, não estava adiantando o tratamento, partiu para quimioterapia. E nessa fase da quimioterapia, né, um pouco antes, ela já desenvolveu um pouco de depressão. E ela ficava 4 dias mal, né? 4 dias e meio mal depois da quimioterapia e só ficava 2 dias e meio bem. Então, ela foi vivendo nesse ciclo. Só para retomar. Pode continuar, Celia. Tá. E aí, um dia, eu tive assim... Com as meditações que eu vinha fazendo, com as terapias que eu vinha fazendo, eu tive Sabe quando sua mente é toda complicada, é toda turva?
mas veio um clarão, assim, de repente, e eu pensei, gente, eu estou morrendo em vida. Eu preciso sair disso. Mas não foi só uma vontade, porque vontade, quando você está com depressão, você tem vontade de sair dela, mas passa. Foi uma decisão, foi um desejo real meu de sair daquele ciclo, cortar aquele ciclo. E nesse ínterim, eu estava pelo INSS, então meu salário era metade, Aham. tudo conspirava não muito bem a meu favor, né? E aí eu fui como que chama, que você tem que passar pelo médico do INSS, A perícia? mesmo da perícia. Quando eu comecei a tomar quimioterapia, eu comecei a voltar a ter a minha vida melhor. Assim, eu comecei a andar novamente, a recuperar poucos movimentos. E aí eu fui nesse médico da perícia e falei com ele, eu quero voltar a trabalhar. Isso já tinha 4 anos que eu estava pelo INSS. Eu quero voltar a trabalhar. E ele foi e falou comigo que não, você não tem condições de voltar a trabalhar. E aí eu falei com ele, se eu não voltar a trabalhar, eu vou morrer. Eu estou morrendo, eu preciso voltar a trabalhar. Aí ele deixou, ele falou, então você tenta, e se você não conseguir, você volta. E eu tive muita boa sorte que a secretária de saúde da época falou comigo, tudo bem, você pode vir. E eu tive uma amiga super legal que me levava. A Carmen, ela me levava todos os dias para o trabalho para eu ficar 20 minutos. Comecei a trabalhar 20 minutos. Era só para eu ver gente, para eu conversar. Era Porque mais um nem isso eu queria. tratamento psicológico, né? Para você se Era, sentir útil, sentir que estava trabalhando. que eu tinha Olha, vida tá de cheio de novo. comentário aqui, falando que você que te admira, que você tem uma história bonita. Ó, palavra para Obrigada. você, superação, resiliência. É isso aí, É, Celiana. Olha, eu gosto de trazer gente aqui que inspira pessoas, e você é uma dessas pessoas. Então, saiba que essa sua história aí vai impactar a vida de muitas pessoas. Pode ter certeza é isso que disso. a gente espera, né? E aí eu comecei com 20 minutos, depois com 30, e aí eu fui conseguindo subir escada com alguém me apoiando, e eu fui retomando aos poucos, até que eu cheguei, depois, eu acho que de 2 anos, consegui trabalhar 4 horas por dia. E aí eu pensei, eu não posso dar aula, mas eu posso escutar e fazer alguma coisa para os meus alunos. Uhum. Foi quando eu fui para estudar psicopedagogia e trabalhei com isso durante o resto da minha trajetória como Uhum. psicopedagoga. E foi muito legal porque eu voltei a viver, sabe? Eu voltei à minha independência aos pouquinhos e tudo. E eu fui procurando psicólogas. Nesse tempo todo, eu entendi que eu precisava de ajuda, tanto para o físico quanto para a mente. É, porque no fundo Mas, você já tinha entendido que por você é, estar vivendo uma situação de estresse, tanto no trabalho como em casa, no seu relacionamento, e aí você foi se acomodando dentro de uma situação que não era sustentável para você emocionalmente, e você foi dizendo não para você e sim para os outros. Aquilo é, deixou o seu físico doente, né? Você começou com o seu emocional doente e isso acabou passando para o seu físico. Então, esse é o mecanismo das doenças psicossomáticas. É isso é. aí. E aí eu sou budista, né? E no budismo tem uma coisa que tem o homem e o meio ambiente. Você não é separado, você não é um corpo, você não é uma mente, você não é o ambiente, você é o conjunto de todos. Uhum. Então, eu comecei a pôr esse princípio na minha vida. E aí eu me separei.
Então, eu mudei também meu ambiente, eu mudei a minha mente e mudei o meu físico. Você E disse sim para você. eu disse sim para mim, eu entendi isso, que eu tinha o direito de fazer, de falar para mim sim. E cada terapia que a psicóloga foi trabalhando em mim, eu fui querendo conhecer mais a fundo, mais profundamente, para entender o que aquela terapia realmente fazia, qual era, porque eu sou muito de querer entender as coisas. Então, eu fui estudando. E com a psicopedagogia, eu fui pegando esse estudo meu, colocando no meu trabalho, e vendo que eu fui colocando para os alunos, para os pais dos alunos que viviam num luto, porque o filho não era o que eles chamavam de normal, né? E fui vendo também nas pessoas a mudança. E agora, 2 anos atrás, eu dei outro mergulho em mim, eu entrei novamente numa outra crise de artrite, porque é um ciclo, né? Ela é cíclica. E aí eu tive que parar novamente de trabalhar. Então, nesses 21 anos, eu ficava bem, ficava mal, ficava bem, ficava mal. Mas eu sempre me tratei. Eu sempre entendi que existe vida após um diagnóstico, sabe? Que minha vida não para ali. Porque aos 40 anos, minha médica disse para mim: você vai estar numa cadeira de rodas. Seu diagnóstico é esse. Com 30, não, eu tinha 35 anos quando ela falou: Sueli, eu vou te dizer uma coisa para você ir se preparando. Aos 40 anos você vai estar numa cadeira de rodas, porque a sua doença está progredindo muito rápido. E eu falei com ela: eu posso me sentar na cadeira de rodas, mas eu não vou viver numa cadeira de rodas. E eu realmente eu fiz isso. Eu sentei várias vezes na cadeira de rodas. Eu lembro que até no ano novo, na virada do ano novo, eu pedi às pessoas para me colocar de pé, porque eu ainda ia voltar a andar. E eu voltei. Então, isso tudo, as terapias me ajudaram com isso, a perceber que eu tinha o poder da minha mente, que eu não podia deixar que a minha mente comandasse tudo. Eu tinha que tomar a decisão ia partir de mim. E partiu. E 2 anos, eu acho que 2 anos, quando a última crise, eu encontrei uma outra terapia, né, que eu apliquei, que aplicaram em mim, e que realmente fez com que eu entendesse como que a minha mente funcionava, o porquê daquilo tudo e o para quê daquilo tudo. Porque a gente, às vezes, a gente acha, eu tô doente, mas para que você ficou doente? É para alguma coisa. Então, essa terapia hoje eu a utilizo como porta de entrada para os meus pacientes, né, para os meus clientes entenderem como a mente dele funciona. E para que essa doença ou uma doença crônica ou qualquer tipo de doença, depressão, para que ela está? Porque mais importante do que você perguntar por que eu, é você saber para que a doença veio. E a doença veio para mim, para que eu fizesse esse mergulho e que eu entendesse que eu não era só um raciocínio, porque eu vivia muito no raciocínio. Imagina, uma professora de matemática, né? Só por aí você já via que eu era muito tudo racional. É lógico, né? 2 mais 2 é 4. Então, foi para eu mergulhar dentro de mim e para eu entender que eu tinha emoções, para eu me conectar com essas emoções, mostrar a minha vulnerabilidade e saber que eu não vivia sozinha, mas que eu vivia com outras pessoas e que eu precisava de outras pessoas. E que pedir ajuda não é nada demais. Porque às vezes a gente
põe uma coraça de super mulher, de mulher maravilha, porque você aprende isso no decorrer da sua vida, que você tem que ser forte, e você entra tanto naquele papel, mergulha tanto naquele papel, que você não se conhece mais, sabe? E eu fui aprendendo a me conhecer, a me aceitar com minhas limitações. Claro, eu tenho limitações. Hoje eu não consigo mais escrever num quadro. Nada vertical, eu consigo mais. Mas eu voltei a ter meus movimentos normais. Eu tenho até um carro aqui que já está velho, mas eu gosto dele, sabe? Ele não tem direção hidráulica e eu estou dirigindo esse carro. Eu vou Olha, trocá-lo, mas tem força no para braço, mim então. ele representa isso. Quando eu pego para dirigir, ele representa toda a minha força, toda a minha trajetória. Então, eu sou muito grata ao meu ex-companheiro, meu ex-companheiro, não, ao meu primeiro relacionamento, porque através do primeiro relacionamento eu consegui aprender a dizer não para muitas coisas. Se E eu não olha, tivesse passado. Oi. isso que você Desculpa. tinha falado do pra quê, né? Eu acho que é um exercício muito legal para todos nós, né? Quando a gente está frente a um desafio, uma situação difícil, que a gente está muito contrariado, né? Se perguntar para que isso aconteceu. Porque quando a gente fica no porquê, a gente fica buscando causas. E buscar causas não resolve a questão. O para Não. quê te leva para a solução. Então tá, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que fazer com isso? Pronto. Depois, se um dia você vai entender por quê. Às vezes o porquê não vem na hora, né? Mas o para quê é muito mais abrangente do que Sim, porquê, com sabe? O certeza. Ele para te leva quê para. te clareia para que você entrar dentro de você e entender o que é que você está precisando se dar que você ainda não se deu, Totalmente. sabe? Isso aí. E que você tenha esse poder dentro de você, Uhum. mas que aprender a ir nos lugares para você obter ajuda é muito importante, porque às vezes as pessoas acham, quem fica doente, quem fica numa depressão é que não tem Deus, e não tem nada a ver com isso. Entende? É dentro de você. Você pode rezar, tanto é que tantos padres, tantos pastores, eles têm depressão. E não é falta de Deus, é falta de alguma coisa que aconteceu no seu passado e que até hoje está aí, que está um buraco que você precisa preencher. Uhum. Você precisa trabalhar essas emoções, porque senão você vai continuar no lugar que você parou até você morrer. Totalmente. Porque a gente tem que escolher, ou eu fico aqui parada e vou morrendo aos poucos, ou desisto, ou eu vou fazendo a minha caminhada, olhando para a frente, olhando para a vida. E foi isso que eu quis. Eu quis olhar para a vida. Eu entendi que eu estava escolhendo morrer, escolhendo ficar lá atrás, numa época que eu tinha 3 anos de idade, entende? Uhum. E aí, quando eu entendi para que aquela doença veio e o que eu tinha que fazer, que era uma escolha consciente e inconsciente de eu quero morrer ou eu quero viver. Aí eu tomei a decisão de viver, de escolher viver. E aí eu fui me tratando e consegui chegar lá. E, e agora, o que eu fiz? Que foi o mais legal nessa minha jornada, foi conhecer a fundo cada terapia dessa e ver como deu resultado em mim. E agora eu estou colocando isso para ajudar outras pessoas que, assim como eu, teve um desejo ou tem um desejo real
de melhorar a vida, entende? Eu acho que para que essa doença veio para mim foi isso, para eu saber que eu tinha uma outra função, não só de ser professora, mas de ser também terapeuta. Porque professor é tudo, né? Professor é tudo. Você nunca vai Mas deixar de ser, né, Sueli? não, não. Mas focar nessa coisa de poder ajudar outras pessoas com uma direção melhor, sabe? Que você vai trilhando caminhos e esses caminhos te levam ao seu propósito de vida, que é o que você fala. Você tem que saber o seu propósito de vida. E quando você acha isso, nossa, eu estou vivendo o meu sonho, sabe? Eu agora estou vivendo o meu sonho. Tem as minhas limitações? Tenho sim. Não falo com você, eu estou curada. Eu estou curada, eu me sinto curada, mas eu tenho minhas limitações. A gente tem que ter a realidade disso, mas não ser barrada por essa realidade. Eu posso mais do que isso. Então, eu tenho as minhas limitações, eu tenho agora um casamento diferente, onde eu consigo falar não e estar bem comigo. Eu tenho condições hoje de me abrir para as pessoas e mostrar que eu não sou a Mulher Maravilha e nem aquela super mulher, que eu tenho defeitos como todo mundo e abraçar esses defeitos também, que isso faz parte de mim, né? Agradecer toda essa... Eu fiz até um agradecimento a essa doença, porque sem ela eu não seria hoje quem eu sou, né? É você reconhecer tudo que você tem, a sua história e agradecer, fazer uma reverência, eu entendo, aceitar os fatos que te aconteceram, falar, entregar o peso que não é seu para quem é de direito e carregar só seu peso na sua vida. Assim a gente fica leve, né? Nossa, muito leve, muito mais feliz quando você aprende que eu não quero passar por isso. Não é porque meu marido quer isso que eu tenho que querer isso. Não, ele quer, tudo bem. Como você acha que você conseguiu se trabalhar? Porque você falou que antes você não conseguia se posicionar, né? E a partir do momento que você começou a entender o quanto você se omitia, né? Omitia as suas emoções, omitia as suas vontades e deixava as coisas acontecerem sem você tomar as rédeas, né, da situação. O que aconteceu? Depois que você começou a se posicionar, como as pessoas reagiram? Bom, algumas não gostaram muito, né? Imagino, eu imagino. É normal. Você sempre diz sim, 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 sim. Quem quer que você continue deixando, balançando a cabeça, não gostou. Tanto é que teve uma ruptura no meu relacionamento. Mas quem está na minha vida hoje, meus amigos, minha família, meu relacionamento, conhece uma verdadeira Sueli, que vai falar. Quando meus amigos chegam para mim e contam alguma coisa, eu pergunto para eles: vocês querem ouvir o que eu penso? Ou vocês vieram para mim só para se ouvir, né? Porque tem gente que conta as coisas para você só para se ouvir e falar: é isso mesmo, é isso mesmo. E porque eu não vou falar. Se for para você vir para mim contar uma coisa e perguntar o que você acha, eu vou te falar realmente o que eu acho. Mas sem querer magoar a outra pessoa. Se você está pedindo minha opinião, você vai ter minha opinião. Agora, se você quer viver o que você quer, tudo bem, eu te aceito. As pessoas que estão na minha vida me aceitam como eu sou.
porque eu me aceito como eu sou. E antes, como eu engolia muito, quando eu explodia, eu falava as coisas para as pessoas para magoá-las, sabe? Eu falava de um jeito muito bruto. Hoje, eu falo a verdade para a pessoa, mas de uma forma mais delicada. Porque eu entendi que também você pode falar as coisas de uma forma mais delicada. Então, hoje eu conheço uma outra face de mim, né? E hoje as pessoas que me procuram, elas me procuram porque elas sabem que vão ouvir a verdade, que eu vou falar a verdade para elas, mas de uma forma delicada, amorosamente, entende? O que eu falo é com amor, não é com ódio, porque dentro de mim tem uma raiva de mim, de eu mesma. Porque quando você está com raiva de você mesmo, você fala para as pessoas colocando aquela raiva sua que você tem no outro. E hoje eu não tenho mais raiva de mim. Eu tenho amor por mim. Então eu posso falar com o outro de uma forma mais amorosa também. Que Né? lindo, que lindo. Você dá chinelada, isso. Mas é chinelada assim, com uma almofadinha na ponta, né? É isso aí. Porque às vezes não é passar a mão na cabeça do outro que você vai fazer com que ele cresça, né? Você também, para a pessoa crescer, ela precisa se ver. E se ver de uma forma que ela entenda o que está causando isso, mas de uma forma amorosa. Porque imagina uma pessoa que chega para mim, quando é no meu consultório, a pessoa chega para mim já depressiva, já não querendo viver, nem existir. Você ainda dá uma paulada nela, você não pode fazer isso. Pode, então você tem que tratar com amor, mas de uma forma que a pessoa também saia daquele lugar que ela está, para ela ir para frente. Porque quando uma pessoa... Oi? Tem que acender uma lanterna no túnel escuro, né? Que ela não está enxergando. É um caminho que existe, aí a gente vai lá e liga a lanterninha. Mas não pode ser uma lanterna muito brilhante. Não pode ser um você tem que alto, ir... né? É uma lanterna que mostra uma parte do caminho, aí ela dá uns passinhos, chega mais perto. Isso aí. Porque se for um farol alto, assim, a pessoa fica cega também, né? E aí ela se assusta e para de trilhar. Então, você vai colocando as luzes aos pouquinhos e ela vai querendo sempre mais ir para o caminho da luz. Então, foi isso tudo que eu aprendi nessa minha caminhada, sabe? Muito e que o mais importante é você ter esse desejo real de você sair da situação que você está, qualquer que seja a situação, sabe? E pegar esse desejo e procurar ajuda. Procurar ajuda. Não é vergonha para ninguém procurar ajuda, é uma decisão de amor próprio, né? Que você está decidindo se olhar, cuidar de você, melhorar. E assim a gente vai vivendo em constante evolução. Agora, gente, vou contar uma coisa para vocês. Sabe qual que é o bom de ter amiga terapeuta? É bom porque a gente está sempre tendo conversas, né, construtivas e tal. Agora, o ruim é quando a gente está naqueles dias, sabe? Aquele dia ruim que você só quer alguém para te ouvir. Não adianta, porque aí as amigas só falam as verdades, né? Que elas sabem que você já está preparada para ouvir, né, Sueli? E assim, uma terapeuta precisa de outra terapeuta, porque você está sempre em constante processo, né? Porque se eu pego os seus problemas, se bem que a gente aprende a ir no mundo do cliente, mas não ficar no mundo do cliente. Você tem que ir lá para você trabalhar, mas essa história não é sua. Mas você também tem que trabalhar os seus processos. Então, um terapeuta precisa de outro terapeuta. É verdade. E assim...
Você tem uma O mais mensagem legal. assim para deixar para o pessoal, para a gente encerrar essa live assim, em altíssimo astral? Sim, eu tenho. Eu tenho que a depressão não é o fim da sua vida. Que eu esqueço as palavras às Não vezes. precisa falar Que palavras bonitas, não, acho que um só sua diagnóstico, história. sim, um diagnóstico não quer dizer a sua vida, o resto da sua vida. Um diagnóstico é só uma parte da sua vida. Agora, o que você vai fazer daí para frente é você quem vai comandar. E você tem que ser o mestre da sua mente e falar: tá bom, eu tô com isso, para que que isso veio? E procurar ajuda. É isso que eu queria deixar. Que Muito é obrigada. possível viver além do diagnóstico. Eu sou a prova viva. Muito bem. Sueli, muito obrigada, viu, por você ter vindo aqui. Adorei, adorei a nossa live. Você é uma pessoa muito alto Obrigada. astral. E Obrigada a você por ter me convidado. Eu espero que alguma coisa que eu falei sirva para alguém, sabe? com certeza, É não tenho a isso. menor dúvida disso. E ó, com certeza eu vou te convidar de novo para a gente tratar sobre algum tema, porque a gente sempre tem muito conteúdo para passar e às vezes a gente não passa, né, Sueli? Mas a gente vai se comprometer a voltar mais com mais conteúdos interessantes para vocês, tá bom, gente? Tá Muito bom, eu me obrigada. comprometo. Muito Obrigada a obrigada pela vocês. audiência e até a próxima vez, Sueli. Beijão. Beijo. Tchau. Obrigado para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.